Em nosso encontro de hoje, vamos continuar explorando o tema dos objetivos. Um dos grandes desafios práticos é que na vida, geralmente, nós não temos um único objetivo. Nós geralmente temos muitos objetivos e precisamos conseguir dar conta de muitos deles ao mesmo tempo. E essa é uma questão, então, para a qual nós vamos aqui introduzir algumas sugestões para a gente conseguir refletir a respeito deles. Quando a gente vive uma crise, obviamente, nós nos dedicamos prioritariamente a resolver aquela crise, né, como um objetivo central, mas a gente nunca deixa de ter que se preocupar com outros. Às vezes acontece que nós temos alguns objetivos que a gente acaba se esquecendo, seja consciente ou inconsciente, né? Nós podemos discutir, mas a gente acaba perdendo eles do nosso radar. E mesmo aqueles que estão no nosso radar, a gente nem sempre tem a mesma clareza a respeito de como agir para dar conta daquilo. E muitas vezes nós temos objetivos pouco claros, né? Coisas que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não sabe como, e nem por isso deixam de ser, como nós já falamos algumas semanas, objetivos, né? Quando a gente vinculou isso, por exemplo, com o tema dos sonhos. Então vamos aqui introduzir algumas ideias para a gente aprender a classificar nossos objetivos. A primeira sugestão diz respeito à duração, né? Quanto tempo você acha que é necessário para conseguir atingir aquele objetivo? Então, nós temos aqui uma sugestão de como dividir isso, né, em curto, médio e longo prazo. E mais, temos alguns objetivos que são de por vida. Por exemplo, cada um de nós deve ter como seu objetivo cuidar da própria saúde. E isso provavelmente vamos fazer pelo resto das nossas vidas. Então, essa é a primeira questão, né? Quando a gente tem consciência, né, de quanto tempo nós temos disponível, né, para executar as ações que a gente precisa tomar, a gente tem uma noção melhor, então, de como lidar com o objetivo. O segundo conceito que nós vamos introduzir hoje, nós chamamos dos tipos de objetivos, porque também eles não são todos iguais. O primeiro tipo de objetivo que nós vamos citar são aqueles que nós chamamos de objetivos de desempenho. É quando a gente, individualmente, se coloca um objetivo de atingir determinada performance em determinada situação. Pode ser um esportista que quer atingir uma determinada marca numa competição, pode ser um aluno que quer atingir uma determinada nota num exame, né? São coisas que têm como serem medidas objetivamente se foram atingidos ou não, mas que o fato de chegarmos lá ou não dependem quase que exclusivamente da gente mesmo. Se a gente quer passar numa prova, num exame, depende da gente estudar o suficiente. Então, esses são os objetivos que a gente chama do tipo desempenho. O segundo tipo de objetivo nós chamamos de resultado é o que se baseia em atingir algo, mas que não depende apenas da gente, né? Muitas vezes nós colocamos objetivos onde há interferência de fatores externos.
por exemplo, se a gente estiver estudando, fazendo um curso, né, nós queremos depois trabalhar nessa área, conseguir esse emprego não depende só da gente. Vai depender de alguém contratar a gente e nós não temos esse controle sobre a gente. Então, é um resultado que nós desejamos atingir, mas que não está apenas no nosso controle. Entretanto, tanto o desempenho e o resultado, eles geralmente têm um prazo limitado. Isto é, em algum momento no tempo, nós vamos conseguir conferir se nós chegamos lá ou não. E existe um terceiro tipo de objetivos, que nós chamamos de processos, que basicamente são ações repetitivas. São coisas que nós precisamos fazer de forma não necessariamente continuada, mas que precisamos repetir ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente colocou como objetivo cuidar da saúde, então precisa fazer exames periódicos a cada X anos. Não vai ser a cada ação, de uma para a seguinte, né, um intervalo de 2 anos, mas vai se repetir. Ou então, assim, se a gente tem por objetivo controlar as nossas finanças, nós vamos ter que periodicamente fazer um levantamento, registro de tudo que a gente teve de entradas e saídas de dinheiro. E não termina, né? De fato, é um processo continuado que só vai terminar se por alguma razão a gente resolver desistir, né? Do outro lado, então, são objetivos que, na verdade, estão totalmente na mão da gente quando a gente se propõe a fazer. Se a gente se propõe a, de forma continuada, a fazer determinado estudo todos os dias para aprender algo que a gente não sabe, seja lá o que a gente escolher estudar, vai depender só da gente e da conta disso. Então, esses são os 3 tipos de objetivos diferentes, né, que nós podemos identificar. Entretanto, é bem possível que você consiga definir um objetivo e não saiba ainda onde ele se encaixa, né? Então, para facilitar a vida, nós vamos introduzir mais um tipo de objetivo, vamos chamar de rascunho. É apenas um esboço de um objetivo, né? Algo que a gente quer, sabe, que gostaria de ter, etc., mas que nós não conseguimos ainda, às vezes, nem formular ou enunciar claramente, e que ainda não conseguimos classificar em nenhuma das 3 categorias anteriores. E por último, nós vamos nos permitir classificar os objetivos em relação a como que nós estamos lidando com eles. Aquilo que nós chamamos de o status dos objetivos. Isto é, se eu tenho um objetivo bem formulado, eu tenho um plano de ação iniciado ou não, certo? Então eu vou ter que determinar em que momento que esse objetivo está no meu trabalho. Por exemplo, se eu já tenho um plano de ação, então o status do objetivo é iniciado. O foguete, para dar conta do objetivo, já saiu do chão, e então nós teremos nesse momento, então, um plano de ação em execução, e estas ações, né, dos objetivos que nós de fato iniciamos, é que vão fazer com que a gente possa estabelecer ações, né, que nós chamamos de metas de curto prazo, né? São essas as metas que vão de fato ser úteis, né, para a gente atingir esses objetivos. É claro que ao longo desse processo, né, nós vamos sempre monitorar o que está acontecendo e, se for o caso,
revisar o nosso plano de ação para que, de fato, o objetivo possa ser atingido, né? Que é o segundo status. Né? Quando a gente, de fato, completa o plano de ação e alcança o nosso objetivo, então nós ganhamos uma estrelinha aí do Mestre do Céu e temos, então, um motivo para comemorar, para agradecer e mais. A gente sugere que, se você de fato vai escrever os seus objetivos, né, você inclusive escreva aqueles que você já atingiu, porque tudo que você já conseguiu, de fato, vai servir como impulso para você confiar que você consegue fazer mais coisas. Outra possibilidade que nós temos quando a gente vai lidar com os nossos objetivos tem nada a ver aqui com polícia, né? Nós estamos falando aqui do verbo delegar. Muitas vezes a gente tem objetivos que, para serem alcançados, as ações que a gente precisa executar, nós precisamos de mais pessoas, precisamos de um time para dar conta das ações necessárias. Pode ser algo tão simples quanto uma festa de comemoração, pode ser algo tão complexo quanto um time num esporte coletivo. Vamos querer ganhar campeonato mundial de futebol ou de qualquer outra modalidade, pense quantas pessoas estão envolvidas nisso. Entretanto, alguém, conforme a estrutura do time, continua sendo responsável por observar esse objetivo, monitorar, etc. Então, as ações podem ser delegadas, mas o objetivo continua sendo da responsabilidade de uma pessoa. Outra possibilidade é nós termos objetivos que nós definimos, que nós sabemos, mas que nós não conseguimos iniciar agora. O foguete está amarrado no chão e ele não sai do lugar. Por quê? Pode ser uma decisão nossa. Pode ter muitos motivos, né? Eu sei que eu quero, mas olha, meu objetivo é fazer uma viagem para um determinado lugar para o qual, nesse momento, eu não tenho recursos suficientes. Não deixa de ser um objetivo, mas ele fica por iniciar. E nesse caso, então, nós vamos sugerir que você anote por que você não consegue. E é claro, se você não vai iniciar de imediato, não tem muito sentido a gente gastar tempo definindo um plano de ação mais detalhado. A gente deve deixar essa capacidade para aquilo que a gente já de fato iniciou. Pode acontecer que essa situação do foguete amarrado não seja por conta de restrições externas, mas porque a gente mesmo não quer. Olha, eu sei que eu deveria, mas eu não quero. Ok, assuma. Então você tem um objetivo que você está adiando. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não quero. Não? Pode acontecer também. E por último, nós podemos ter objetivos onde a gente derruba nosso foguete. A gente descarta. Olha, não quero mais. Por quê? Porque a realidade mudou, né? Porque eu não consigo mais em função de alguma restrição física, né? Ou porque eu fui enganado, eu achava que tinha espaço para fazer determinada coisa, descobri que a realidade é diferente daquilo que eu imaginei. E mais, pode ser que a realidade mude de novo. Né? O importante aqui, se a gente descartar objetivos, é deixar isso anotado. Porque pode ser que lá no futuro, quando você faça seu replanejamento, aquilo que você descartou há anos atrás, passe a ser algo que seja viável. E se você já tem anotado, revisitar é muito mais fácil do que você ficar perdido no mundo da nossa fraca memória. E por último, é claro, nós podemos ter objetivos onde nosso foguete ainda é um lápis que vai terminar de desenhar o nosso foguete.
A gente não sabe, estamos estudando como é que vai fazer. Eu não sei se eu vou fazer agora, depois, se eu vou desistir ou não. É possível que você tenha um objetivo que seja apenas um rascunho, né, que ainda não esteja definido nessa dimensão que nós chamamos de status. Temos direito a ter essas dúvidas, né? Ninguém sabe tudo o tempo todo, né? Mas é importante. Se tem a dúvida, registra. Olha, esse aqui, estou em dúvida. Resumindo, então, né, nós introduzimos aqui 3 classificações para cada objetivo. A duração, né? Quanto tempo vai levar, né, para que a gente consiga, de fato, atingir o nosso objetivo. A característica do objetivo, no sentido se ele depende da gente, se depende de terceiros, se ele tem um fim, um prazo visível, ou se ele é um processo continuado. E por último, essa questão que nós acabamos de falar, do momento em que o nosso trabalho, no sentido de conseguir atingir o objetivo, se encontra. Pode ter sido iniciado ou não, pode depender de terceiros, podemos até adiar ou abrir mão. O importante é que cada vez que a gente formula um objetivo, né, a gente reflita e registre para cada objetivo, né, de que forma ele se encaixa nessas 3 questões. E vamos para uma reflexão do Jim Rohn, autor que já citamos muitas vezes, que diz que se você realmente quer fazer algo, você encontrará uma maneira. Se não quer, encontrará uma desculpa. É muito fácil, né, quando a gente é confrontado com essas ideias de pensar de fato o que nós queremos fazer, ter uma reação do tipo, isso não é para mim, eu não vou fazer, e elencar uma razão para isso. Essa razão, né, que o Jim Rohn chama de desculpa, e que os psicólogos chamam de racionalização. Lembrem que são nossos objetivos, né? Se a gente escolheu, se a gente realmente quer que aquilo dê certo. Então, se a gente ficar arrumando simplesmente desculpas, nós estamos de verdade boicotando os nossos objetivos. Isso, obviamente, não parece ser algo muito interessante.